Então você já quer começar seu quadrinho, mas não faz ideia de como organizar suas páginas? Não esquenta que hoje eu trouxe um material um pouquinho mais didático para te ensinar tudo o que você precisa para engatar sua produção. Estou falando aqui de enquadramento, diagramação, sangrias, tamanho de páginas e até planejamento para futuras impressões. Claro que também tem um lado mais criativo, mas eu espero te dar muitas dicas para vocês não se sentirem mais perdidos e conseguirem transferir seu roteiro para o papel. Não é muita gente que fala sobre, mas acho que todo mundo já passou pelo processo de escolher o tamanho da sua página. Qual o melhor formato? E as medidas? Como saber qual será melhor caso eu queira imprimir depois? Isso vem de cada um. Se você quiser, você pode até escrever um quadrinho em formato completamente quadrado ou em paisagem. Não vejo nenhum problema nisso, contanto que todas as páginas sejam no mesmo tamanho. Já para caso você esteja interessado nas medidas padronizadas ou mais populares para impressão, aqui vai uma lista simplificada. É importante ressaltar que não importa qual tamanho você prefira, se for para uma futura impressão, as gráficas só aceitarão arquivos com no mínimo 300 dpi de resolução. Senão, suas páginas ficarão uma qualidade péssima e, como eu disse, muitas gráficas simplesmente se recusam a aceitar arquivos que não atinjam esse requerimento. Cada software de edição de imagens e desenho tem sua própria forma de configurar medidas e resoluções, então não vou cobrir todas elas em detalhes. Como já estamos falando de impressão, não podemos esquecer das margens de sangria e de segurança. Para que serve? Qual é a melhor estratégia para evitar que você corte pedaços importantes do seu quadrinho? A margem de sangria nada mais é do que poucos milímetros extras que são cortados durante a impressão. Quando acontece o fechamento de arquivos, a gente normalmente produz as páginas com as margens já contabilizadas nas medidas ou redimensionamos as páginas pós-produção, somente quando for necessário enviar as páginas para gráfica ou publicação. As medidas que eu uso, e que a maioria das gráficas com quem já trabalhei usam, são de 3 mm em cada lado da página ou 5 mm em cada lado. Eu pessoalmente também trabalho com A5, caso vocês quisessem saber disso também. Tudo que passa da sangria é removido no fim do processo de impressão, então se poupe o estresse e evite partes importantes como rostos, falas ou elementos essenciais para sua página nos cantos da mesma. Já as margens de segurança, como o próprio nome diz, é a margem só para se assegurar de que nada realmente importante seja cortado. Isso aí varia muito mais do que a sangria, acredito que 10 mm de cada lado seja o suficiente, mas existem lugares que exigem bem mais do que isso. Nessa margem você não quer que ultrapasse texto principalmente. O lance com o processo de impressão de livros, galera, é que pode existir uma variação bem grande de um exemplar ao outro, devido ao corte. Então, quando a margem de sangria é a garantia de que aquilo será cortado, a margem de segurança existe ali para que você se assegure que mesmo se algo for cortado a mais, nada de importante vai ser prejudicado. Outro detalhe que passa batido e muita gente esquece de considerar quando está começando um projeto é qual o sentido de leitura da página e se ela estará na direita ou esquerda do livro. Por que isso é importante? Horas, se imagine como um leitor e pense em como uma página pode ser muito intuitiva de ler ou totalmente difícil porque ela não está enquadrada de forma que faça sentido. Se você está escrevendo em sentido ocidental, é legal você seguir uma certa hierarquia de quadros que parte da esquerda superior até a direita inferior. Ou seja, balões que você quer que sejam lidos primeiro, você sempre vai colocar acima nessa hierarquia. Digo, à esquerda acima do próximo balão a ser lido. Quando você desobedece essa hierarquia de quadros, você corre o risco de alguém ler uma fala fora de ordem ou criar uma confusão mesmo de alguns instantes, o que pode prejudicar muito a narrativa do seu quadrinho. Se for oriental, segue a mesma lógica, porém ao invés de ser da esquerda para a direita, é da direita para a esquerda. Ainda de acima a baixo, né? Claro. Isso serve para balões de fala, quadros, e eu recomendo você praticar bastante isso para tornar a leitura do seu quadrinho a mais agradável e intuitiva possível. Ninguém gosta de ter que reler a mesma página mais de uma vez para poder entender o que se passa nela, principalmente quando os balões estão na ordem errada. Já a ideia por trás de saber qual página estará à direita ou na esquerda do livro, muito mais do que pensar no impresso, a gente pensa na experiência do leitor. A gente tem um nome bem popular para o que eu vou dizer para vocês, e é algo como o efeito da virada de página, ou o suspense do último quadro. Quando você sabe qual página vai ficar na direita, claro, me referindo ao sentido ocidental, no caso do oriental você já sabe que o mesmo se aplica, mas ao contrário, né? Você sabe que ela será a última coisa que o leitor verá naquela parte do livro, sem ter que virar a página. Então o que você faz? Você tem que provocar o leitor ou atiçar sua curiosidade para fazer com que ele queira virar a página. Mas, por favor, sejam sutis. Os leitores não são burros e eles sabem dizer quando estão sendo manipulados em uma narrativa.
Outro detalhe que não posso deixar de comentar é a existência de uma terceira margem, digamos invisível. Sabendo qual página estará em cada lado do livro, sabemos qual lado de tal página estará para o canto do livro e qual estará virada para o miolo. Não sei se vocês sabem, mas quando se abre um livro, dependendo principalmente da quantidade de páginas, o miolo meio que impede ou deixa bem difícil de ler o que estiver perto dele, né? Então evitem textos ou partes importantes na parte interior, ou melhor, a parte mais perto do miolo do seu livro. Parece muito trabalho se programar, principalmente quando se trabalha com um projeto meio longo, mas é indispensável saber enxergar sua obra nos olhos do leitor e otimizar as pequenas coisas para deixar a leitura cada vez melhor. Para concluir por hoje, porque estamos numa correria, gostaria de dar uma dica de ouro para vocês. Vocês estão vendo essa página de exemplo? Um jeito de deixá-la mais intuitiva e menos simples é removendo a quantidade excessiva de falas, pois queremos comunicar muito mais usando nossos desenhos. Essa é a essência dos quadrinhos. Daí a gente remove todos esses quadros desnecessários, pois às vezes é bom deixar certos intervalos entre quadros para o leitor preencher com sua imaginação. Claro que não é pra gente exagerar, né? Mas como existe um equilíbrio para tudo, com a experiência tenho certeza que você irá achar seu próprio estilo narrativo e saberá quando você deve ou não fazer um quadro extra para tal cena, ou remover algo desnecessário que está poluindo visualmente seu quadrinho. Em cenas expositivas, é legal você manter um certo controle nos quadros, manter a geometria um pouco mais reta e se sentir mais livre para colocar seus balões de fala espalhados pela página. Uma dica para isso é dividir suas falas em múltiplos balões em quadros separados. Isso dá um tempo de respiração muito maior para o leitor digerir a informação e não dá aquela impressão de que você está lendo Hunter x Hunter. Já em cenas de ação, quanto menos falas, melhor. Criar ângulos mais diagonais para seus quadros deixa a leitura mais fluida e deixar escapar certos elementos para fora do quadro faz com que sua página tenha uma certa tridimensionalidade. Esse não é o melhor exemplo, mas eu sei que vocês podem criar muito mais a partir disso. A lição que eu quero deixar para vocês hoje é que, às vezes, menos é mais. Crie equilíbrio nas suas páginas para que elas possam possuir menos falas e menos quadros, mas que continue possuindo todo o conteúdo necessário para a página fazer sentido e cumprir seus objetivos de contar a história. Essa aqui foi difícil de editar, ainda mais porque eu fiz no correria que só. Tive que cortar muitas ideias e acabou saindo algo que talvez não seja o melhor que eu possa oferecer para vocês, mas é o melhor que eu posso agora e é isso que importa. Espero ter ajudado com alguma informação que você não sabia. Se tem algo que deixei de comentário que você ainda tem dúvida, pode deixar nos comentários que eu mesmo leio tudo e respondo adequadamente. Vejo vocês semana que vem e tenham um ótimo domingo.